Fala pessoal, tamo junto de novo, vamos lá? Bora lá? Aí falando um pouquinho do Brasil, né, falando da República Populista. E nós vamos retomar essa videoaula de hoje, vamos começar essa videoaula de hoje, retomando justamente de onde nós paramos na última videoaula que está aí no canal, que vocês podem rever quando necessário. E em caso de dúvida, é só deixar o comentário lá que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, nós vimos, a última coisa que nós vimos na última videoaula era justamente o suicídio do Vargas em 54, né? Literalmente aí, que sai da vida para entrar na história, como já dizia sua carta de testamento, né? Então, sucedendo o Vargas, vai assumir após a morte dele, né, o vice-presidente, que agora nesse segundo governo ele tinha um vice-presidente, o Café Filho, tá? E vão ocorrer as eleições em 1955. E aí vai sair vencedor dessas eleições um político chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, o famoso JK, tá? Juscelino sempre fala do JK, sempre lembra de uma coisa, né? Vem algumas coisas em mente. Brasília, principalmente, né? Acho que se o Juscelino soubesse o que Brasília ia virar hoje, acho que ele teria pensado duas vezes antes de construir, né? Mas eu não contava com isso, né? Com os políticos que nós temos hoje, né? Se bem que nessa época também tinha lá aqueles lambanças. Pessoal, o lema do governo, né? A grande campanha do governo aí do Juscelino Kubitschek é que ele ia fazer o Brasil progredir 50 anos em 5. Tamanha o progresso que o Brasil teria durante o seu mandato presidencial. Tá? Tanto é que ele vai investir muito justamente para compor toda aquela indústria de base que o Vargas já havia deixado, né? Como a CSN, a Vale do Rio Doce, como a própria Petrobras. Né? E aí ele vai construir as usinas hidrelétricas, né? Como a usina hidrelétrica de Furnas, né? E também vai levar a cabo a construção de raios, né? O Juscelino resolve construir lá no meio do Planalto Goiano, lá, né? No meio do nada, um clima praticamente de deserto na região centro-oeste ali. Tá? Tinha algumas justificativas. Tá? A primeira delas é que vai ser essa de campanha. Tá falando demais, né? Político costuma prometer até chuva na época de eleição, né? Dizendo que iria cumprir à risca a Constituição do Brasil. E aí um bem entendido lá, ele vai dizer, já que você vai seguir à risca a Constituição do Brasil, então você vai construir uma nova capital do Brasil, porque na Constituição diz isso, que precisa se construir uma nova capital. Tá? Por que tinha isso na Constituição? Justamente para ter uma capital mais protegida. Lembrando que a primeira capital do Brasil foi Salvador e depois de 1763 foi o Rio de Janeiro. Então eram todas capitais litorâneas, né? Em termos de guerra, em termos de ataque, em termos de estratégia, não é interessante você ter ali o centro político e econômico, né? E administrativo de uma nação tão exposto assim. Então a construção de Brasília vem também para contemplar essa ideia de colocar a capital num local mais protegido. Tá? Então, no caso, vai ser escolhida essa região do Planalto Central ali justamente para fazer com que Brasília ficasse protegida no interior do território nacional. Tá? Além disso, desenvolver aquela região. Afinal de contas, quando Brasília foi construído no meio do nada. Né? Então, é uma região muito seca, umidade relativa do ar muito baixa, tanto é que em Brasília tem até um lago artificial, né, o Lago Paranoá, justamente para dar um pouco mais de umidade do ar naquela região. Uma cidade muito bem projetada, né, pelo Oscar Niemeyer, né, que foi o arquiteto que projetou. Ela foi projetada no formato de um avião, né? Tanto é que muitas vezes quando fala de Brasília, fala asa norte, asa sul, justamente pela forma com que ela foi planejada. Então é uma cidade realmente planejada, não tem terrâneo. Então, assim, é uma cidade realmente... a arquitetura dela está bem à frente do seu tempo, porque ela foi planejada por uma das maiores mentes aí da arquitetura, não só do Brasil, mas reconhecido aí nessa área, que é o Oscar Niemeyer. Tá? Ele ainda vai fomentar, pessoal, a indústria, principalmente a indústria de bens de consumo duráveis. É nessa época que vai vir para cá, tá, as grandes montadoras de automóveis, como a Ford, a Volkswagen, né, a General Motors, que é mais conhecida como Chevrolet. Tá? Só, pessoal, que isso tem um preço. Tá? Nada disso veio de graça.
Então o Brasil vai ter que fazer vultuosos empréstimos internacionais, aumentando muito a sua dívida externa. E por consequência, isso vai gerar uma desvalorização da moeda e vai gerar desemprego, vai gerar inflação, né? Então o legado aí que fica do governo do JK é justamente essa herança maldita que vai ser esse aumento gigantesco da dívida externa brasileira. Tá? E aí, pessoal, né, o projeto aí para o aumento do fornecimento de energia, por quê? Vai se investir na construção dessas hidrelétricas? Porque esses parques industriais que vieram para cá, né, para produzir a indústria pesada, a indústria de automóveis, indústria de eletrodomésticos e tudo mais, precisava de uma demanda energética muito grande. Então o Brasil precisava ter usinas elétricas para fornecer, né, justamente a energia para esses parques industriais funcionarem. Né? Isso estava tudo dentro do plano de metas, né, que era o plano de governo do JK, toda essa política econômica, né, de incentivo à indústria. Tá? Na questão do transporte também, tá? Quando ele traz para cá essas empresas, essas concessionárias automobilísticas, ele vai fazer uma opção clara e evidente pelo transporte rodoviário. Tá? Tanto é que até hoje no Brasil, o transporte mais utilizado, não é o mais barato, mas é o mais utilizado, é o transporte rodoviário. E nem é o mais rápido também. Tá? Então foi uma opção. Por exemplo, os Estados Unidos, no todo o seu processo, né, de construção de país, foi feita uma opção pelas malhas ferroviárias, né, que cortam ali boa parte do território americano, assim como na própria Europa, né, que facilita, transporta mais mercadoria, né, num tempo menor, com um custo menor também. Só que como aqui a política econômica que vigorou e o que interessava para a época eram as rodovias, né, é o que vai ser incentivado. Então podemos dizer que quem faz a opção pelas rodovias no Brasil é justamente o Juscelino Kubitschek. Tá? No ponto da alimentação, né, vai ter vários investimentos justamente para oferecer e aumentar a oferta de alimentos dentro do Brasil, para que isso chegasse a um valor mais acessível à população. Tá? As indústrias de base, como a extração de minério, como a gente já falou, que foi feita lá pelo Vargas, mas vai ser incrementado justamente para abastecer essa indústria pesada, né, essa indústria de motores automobilísticos, que precisava do ferro, do aço, né? A metalurgia, a própria geração de energia com as usinas hidrelétricas, né? Então tudo isso aí vai compor a sua plataforma de governo. Assim como na educação também vai ter algumas reformas para ampliar, né, a melhoria do ensino público. Tá? Vai defender então a ferrenha do Brasil, vai trazer para cá, né, justamente daquilo que o Vargas pensava do seu nacionalismo econômico, já que o Vargas limitava a participação dessas empresas estrangeiras no Brasil, né, e, por consequência, intervinha de uma forma mais prática na economia, coisa que o JK vai deixar para o mercado regular essas relações. Tá? E aí a figura do JK, né, em algumas fotos aí, justamente quando foi se apresentado também o projeto de Brasília e tudo mais, né? Então, aí uma charge da época, né? Primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Então, ele falando para o povo. Então, a ideia é trazer as concessionárias para cá, emplacar as rodovias para que esses veículos pudessem transitar, né, e transformar o Brasil aí, né, numa malha de transporte rodoviário. E aí, pessoal, aqui os canteiros de Brasília, né, o projeto lá do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, né, a nova capital, tinha tudo para ser a grande obra do governo, né, justamente para colocar em prática toda essa ideia de desenvolvimentismo, essa ideia de modernização, né, como uma capital realmente arrojada, como uma capital feita, uma cidade feita exclusivamente para ser a capital do país. Né? Então, olha que como era um passo muito grande. Né? Inúmeros candangos, né, que eram os operários que trabalhavam nas obras, morreram por lá. Tá? A segurança no trabalho naquela época praticamente era inexistente. Então morriam, eram enterrados em meio ao concreto ali, alguns como indigentes. Né? Então vai acelerar também o desenvolvimento e vai ter uma migração muito grande de nordestinos que vão mudar para esses canteiros de obra, né, justamente na região centro-oeste, em busca de emprego. Né? São chamados candangos. E aí, pessoal, né, o próprio indicadores aí sociais do governo, né,
do JK, né? Falando aí justamente alguns aspectos que ele vai abordar durante o seu governo. Tá? Então fica aí essa página para vocês darem uma olhada. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, né, o grande legado do JK é justamente o rombo financeiro que vai ficar, a inflação e a conta que vai ter que ser paga, né, pelos empréstimos adquiridos aí junto ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, tá? Justamente para alavancar todas essas reformas, todas essas benfeitorias que foram feitas no Brasil nesse período. Tá? Pessoal, aqui o governo do Jânio Quadros, tá? Peço perdão aí que ficou, eu acabei não trocando a cor aí do enunciado, mas o governo do Jânio Quadros é justamente o governo que vai suceder o governo do JK. Tá? O Jânio Quadros, pessoal, essa figura caricata aqui no canto da página, né? De óculos, bigode, né, e tudo mais. E ele tinha como grande símbolo do seu governo, né, da sua campanha, na verdade, uma vassoura. Tinha até um jingle, né? Varre, varre a vassourinha, varre fora a bandalheira. Né? Ou seja, dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Né? Ele é um político de carreira meteórica. Tá? Ele saiu de vereador a prefeito, a governador de São Paulo, tá? E chegou à presidência do Brasil de uma forma muito meteórica, assim, né? Chegou muito rápido. Só que ele era de um partido muito pequeno, se eu não me engano, o PDC, o partido dele. Então ele não vai ter ali, né, um suporte para governar, porque a gente sabe que na prática, né, nos governos, quem de fato manda é o Congresso. Se o partido não tem maioria no Congresso, dificilmente ali o seu presidente vai conseguir governar. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai ser impedido, principalmente pela UDN, né, mas depois vai acabar vendo ali a questão de que ele não era muito centrado. Né? Durante o seu período, né, de campanha, ele percorreu inúmeras cidades dentro de São Paulo, né, dentro do Brasil como um todo, e ele, a questão de estar junto, andava suado, com sovaco ali, com aquele discão de pizza, né? Comia mortadela no meio do povo, deixava ali a casca do cabelo cair no paletó, tudo para se identificar com a massa, né? Para estar ali, ó, sou igual a vocês, né? Sou mais um, sou do povo, e eu vou estar lá para representar vocês, né? No final dos seus comícios, né, ele trazia a mulher dele para falar para as mulheres do Brasil. Então, era um cara que tinha o dom da oratória, que tinha o dom do convencimento. Né? Mas, infelizmente, por esse partido dele ser um partido muito pequeno, tá? Ele não vai conseguir governar. As poucas coisas que ele vai fazer vai ser por meio de decretos. Decretos esses que vão ser totalmente irrelevantes. Né? Por exemplo, ele vai proibir briga de galo, né? Ele vai proibir as mulheres de usarem biquíni na praia, ele vai proibir corrida de cavalo no meio de semana. Então, coisas assim que não vão mudar literalmente nada no cenário político. Né? E pior ainda, ele vai se alinhar, ele vai colocar o Brasil, né, em proximidade com os países de tendência socialista, tá? Como Cuba, União Soviética e a Rússia. Tá? Então ele vai inclusive traçar alguns acordos comerciais com a China. Tá? E interessante, pessoal, é que o vice dele, tá, era o João Goulart. João Goulart havia sido ministro do Trabalho no governo do Vargas, quando teve o 100% de reajuste lá do salário mínimo, o João Goulart, que era o ministro do Trabalho. E o João Goulart, né, que é o vice justamente do Jânio Quadros. Tá? E aí o João Goulart ele tinha uma alcunha de ser meio que de esquerda. Tá? E aí, inclusive, o João Goulart vai chegar aí, né, para a China para fazer alguns acordos comerciais lá e tudo mais. Nesse meio tempo, né, o Jânio Quadros vai meter o pé pelas mãos, literalmente, na política no Brasil. Né? Ele, além de se aproximar desses países tidos aí como socialistas, em meio aí, ao auge da Guerra Fria, década de 60, né? Ou seja, a bipolarização do mundo ali está efervescendo, a possibilidade de ter uma terceira guerra mundial era iminente. Né? E aí, pessoal, ele vai inclusive trazer no Brasil, né, ele vai condecorar o Che Guevara, Ernesto Guevara, que havia participado da Revolução Socialista em Cuba. Tá? Ele vai condecorar o Ernesto Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a maior honraria que o governo brasileiro poderia conceder.
E aí ele vai comprar uma briga, né, principalmente com os empresários, com os capitalistas que temiam, né, o futuro do Brasil não tanto lúcido, digamos assim. Né? Olha que interessante, depois dele eleito presidente, ele se vestia de gari, né, se fantasiava de gari, de varredor, ali, de servidor, e ia em meios de repartições públicas, tá? Ia ver quem estava trabalhando e quem não estava. Então quem estava trabalhando ali, ele deixava um recado, né? Ó, você está servindo a nação, né? Você está engrandecendo o país. E aqueles que não estavam trabalhando de acordo, ele dava um jeito de dispensar aquele funcionário. Tá? Então olha só, né? Vai tentar colocar essas medidas anticorrupção, mas numa esfera muito micro, né? Muito pequena, e não vai conseguir ali governar com realmente o respaldo que ele precisava. Aí a musiquinha que eu falei para vocês, né? Varre, 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 vassourinha, varre, varre, está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado, né? Então era o jingle aí para ficar na cabeça do povo, né? Então a figura dele aí com um óculosinho, né? E com a vassourinha na mão é o que vai marcar aí o governo dele. E aí, pessoal, ele vai conseguir governar apenas por 7 meses, tá? Por quê? O que vai acontecer? Como ele não estava conseguindo governar, ele vai tentar dar um golpe no seu próprio governo, tá? Ele vai escrever uma carta de renúncia, tá? E essa carta de renúncia, ele vai dizer que se ele não tivesse liberdade para governar, se o Congresso não deixasse governar, tá? Ele iria renunciar. E ele achava que o Congresso não ia aceitar a sua renúncia, justamente porque o seu vice era de aspirações socialistas, que era o João Goulart, que inclusive estava viajando para a China para acordos comerciais, China comunista. Tá? E aí, pessoal, a procura dele de se tornar independente, de não se alinhar economicamente com os Estados Unidos, vai desagradar muitas empresas do capital estrangeiro no Brasil. Tá? E aí, vários setores conservadores dentro do governo brasileiro, tá? Vão acabar fazendo com que essa renúncia fosse aceita. E aí vai ser um tiro no pé, porque não tinha como ele voltar atrás da sua própria renúncia. O Congresso aceita e ele vai ser destituído, ele vai deixar o governo do Brasil de bandeja aí para o João Goulart governar a partir de então. E aí, pessoal, encerra-se, né, um governo bem turbulento, curto, né, mas que marca a ascensão meteórica desse governante Jânio Quadros, que entrou para a história do Brasil, né, por ter percorrido durante um curto espaço de tempo vários cargos dentro do poder legislativo como executivo, tanto em São Paulo até chegar à presidência da República. Né? E aí ele acaba renunciando. A foto aqui também mostra ele ao lado do Ernesto Guevara, né, sendo condecorado aí aqui no Brasil. Né? Então, a renúncia de Jânio Quadros por ele mesmo. Né? E aí ele vai descrever por que ele vai, de fato, não continuar a presidência do Brasil. E isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Como que vai se desenrolar. Afinal de contas, esse mesmo Congresso que aceita a renúncia do Jânio Quadros, né, não vai querer a tomada de poder pelo João Goulart, justamente por considerar ele meio subversivo de tendências de esquerda e com reformas que não fariam bem, principalmente ao capital. E aí nós vamos ver todos os desdobramentos aí do governo do João Goulart a partir da próxima videoaula. Pessoal, um abraço.